Olá, boa noite, amadas irmãs, paz do Senhor Jesus. Eu estou tão feliz em fazer essa live, porque até aqui o Senhor nos ajudou, nossa última live de 2025. E é com a grande alegria, olha, que eu trouxe essa preciosidade, a Marlene Silva, que é a nossa bênção. Amo essa mulher, o Senhor tem dado muitas ações dela maravilhosas. Eu fico muito feliz que ela atendeu o nosso pedido. E eu sei que é muito difícil encontrar ela disponível. E eu dou graças a Deus a todas vocês que estão aqui conosco. E olha só o que a gente vai aprender hoje. Nossa, eu estou encantada e maravilhada. Eu quero passar a bola agora para a Edneia. Edneia, contigo, minha amada. Boa noite, amadas irmãs. Vocês são amadas por Deus e são amadas por mim. Abram suas Bíblias em Salmo, capítulo 29. Salmo 29. Salmo não tem capítulo, desculpa. Cada salmo é um livro. Salmo 29, versículo 11. Diz assim: O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Veja bem, o Senhor abençoa seu povo com paz. Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, graças te damos, Senhor, por tudo que tem feito por nós. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é soberano, é digno de todo louvor, de toda glória. Pai, obrigado, Pai, pela paz que o Senhor nos dá. Paz que nós sentimos através do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigada por esta paz, Senhor. Abençoe, Pai, essa última live do ano. Obrigada por o Senhor ter ajudado todas que passaram por aqui e todas que vão serem vistas, né? Assistidas no YouTube. Que o Senhor abençoe cada pessoa que assiste para que possam, Pai, entender o propósito do Colheita Brasil. Obrigada por tudo. Nos abençoe em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Obrigada, Edneia. Deus te abençoe. Com muita Amém. alegria te ver aqui conosco. E eu quero, nesse momento, fazer algumas perguntas para você, Marlene. Me fale aí do que você tem feito ultimamente, este ano. Sei que você viaja muito, faz muita palestra, mas me conte aí do que você tem feito para o Bom, Senhor. isso, é isso aí. Eu só tenho feito para o Senhor. Então, tenho cuidado da minha família, né? Porque eu vejo que o primeiro ministério nosso precisa de ser a família, né? Tenho servido a igreja em vários ministérios, né? Aqui na minha congregação, muitos desafios com os fracos e desanimados, que eu vejo que isso tem acontecido em todos os lugares, aqui no Brasil eu posso ver isso, né? Então, isso exige da gente um pouco mais de tempo, né? E eu sirvo onde o Senhor me mandar, naquilo que Ele precisa. Então, trabalho não tem faltado. Não é pela minha capacidade, mas é por causa do poder de Deus que nos capacita a fazer aquilo que a igreja precisa, né? E eu falo assim, na igreja em geral, né? Na nossa congregação, nas congregações de outros lugares, de outros estados, né? E a vida da gente tem que ser essa, servir ao Senhor naquilo que talvez nós nem imaginamos, nós não entendemos e nem sabemos,
mas ele guia, ele nos capacita, ele nos direciona e é feito por causa dele. Marlene, você falou já o que eu ia te perguntar. O que é que você diria para aquelas pessoas que ainda não têm um ministério ou nunca pensam, aquelas irmãs que acham que é só indo para o culto, ou não assumem que tem um ministério também, a mãe é um ministério maravilhoso, né, Marlene? Mas, enfim, Sim. o que que você diria para uma irmã para iniciar um ministério que esteja no seu coração e ainda não deu os primeiros passos? Olha, fé, ela precisa de ter fé. Fé é você dar o primeiro passo sem ver o chão. Então, aí eu não sei, mas eu posso falar, eis-me aqui, que o resto é com Deus. Porque João capítulo 15, versículo 5, ele fala que permaneça em mim, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então, com ele, eu posso fazer tudo. Então, eu encorajo a quem ainda não participa do ministério, de algum ministério na sua congregação, precisa de fazer. Porque muitas vezes nós mesmos não conhecemos o dom que a gente tem. E se a gente acha que não tem nenhum, pode pensar e falar, Senhor, é orar ao Senhor e falar, me mostre o que o Senhor quer que eu faça. E com toda certeza, isso eu posso falar com muita propriedade, ele vai fazer, ele vai nos guiar, ele vai nos ensinar, ele vai nos capacitar para que a gente possa fazer. E mesmo porque quando nós nos batizamos, nós recebemos o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. E é ele que faz essa mudança para que a gente possa agir. Então, nós recebemos de Deus esse dom que vai nos fazer servir. Se a gente não está servindo na igreja, certamente nós vamos ficar desmotivados, vamos enfraquecer e podemos abandonar a fé. É, exatamente. Eu lembrando aqui da Leila Zanata, nossa amada, muita saudade dela, vou ver se eu trago ela em breve. Que ela usa uma frase, né? Quem não se envolve, não se desenvolve, né? Então, É, é necessário estar envolvida, né? E que a gente isso, aprendeu lá no ramo, né? A sim, videira tem que dar, quem está na tem que dar videira tem que dar o frutos, fruto, tem tem que que dar dar o frutos, fruto. senão é cortada e lançada fora e queimada, né? Tem uma outra frase, você falando nessa frase aí, que eu, assim, eu vejo e a gente tem que tomar cuidado, é que quem não trabalha, dá trabalho. Por quê? Jesus falou que o pai dele trabalha até agora, aquela hora, ele fala, meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. É João 5:17, se não me engano. Então, quer dizer que nós temos a essência de Deus, então nós precisamos de trabalhar. Se eu não trabalho, então tem alguma coisa errada comigo. Então, eu estou a ponto de ser cortada. Então, eu preciso de servir. Isso, gente, é uma coisa assim, inegociável. Se eu sou serva, eu sirvo. Se eu sou, se eu me converti, se eu aceitei o Senhor, é para o trabalho, é para ser como Ele. É aceitar o jugo, né? Sim, Cargazinha, né? sim. Amém por isso. Nesse momento, vou falar um pouco do nosso ministério de evangelismo. E se você quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Só lembrar, nós estamos falando. Ah, esqueci dessa preciosidade. Marlene, quanto cresceu mais tua família? Você está vendo? Agora somos 23. Oh, lindos! São grandes. Sim. Nossa! Ai, Marlene, aquela quase 15 dias que eu passei na tua casa foi Foi, quase criei quase, raiz lá. foi mais de 15, né? Oh, E foi, glória! foi muito bom, foi muito bom. Maravilhoso. Amei conhecer toda a sua família, parte da mãe, das irmãs, maravilhosa. Sim. Obrigada, Marlene.
Gente, o nosso ministério, vamos lembrar, hoje se tornou um ministério, eu dou graças a Deus por isso. Antes era um sonho, depois virou um projeto e hoje é um ministério do Brasil inteiro, o Colheita Brasil, que está iniciando uma nova campanha, iniciou agora em novembro, a campanha de 2026, e vamos florescer nesse deserto que é levar o evangelho a lugares distantes, com capitais que ainda não têm, ou mesmo bairro, enfim, outros locais próximos da sua cidade que ainda não tem. Ainda hoje, Marlene, aliás, foi hoje, foi ontem, eu recebi um pedido de uma irmã perguntando se tinha congregação lá em Rondônia, porque tem uma irmã lá nossa que algum parente dela está com câncer, enfim, né? Momento difícil, e ela queria muito congregar, e aí eu disse, irmã, por enquanto não tem. Dinheiro tem, falta o obreiro, e vamos estar Sim. orando. Enquanto isso, vão fazendo o culto online, né? Graças a Deus que a internet está aí. E essa foto eu tenho mostrado este ano quase todo, lembrando que começou aqui, gente, o Evangelho puro e verdadeiro com esses irmãos, deixaram seu estado, vieram até nós e hoje nós somos um grande número. E ainda a obra não está completa, porque o Brasil não está blindado ainda, né? Muitas falsas doutrinas, enfim. Nós precisamos dar continuidade, e esse é o grande propósito. Já a primeira etapa do Colheita Brasil está finalizando, temos poucos capitais que ainda não têm, graças a Deus já temos alguns. E nós estamos na segunda fase, ainda junto, né, com a primeira fase, que é ajudar as congregações que ainda não, alguma congregação que queira iniciar uma obra, como na Bahia houve, em Minas e em outros lugares. São 8 congregações que já estão usando esse recurso, que é levar a congregação aos seus bairros, cidade ou estado. E as amigas do Colheita Brasil, nossa, fantástica. Aquelas mulheres que determinaram que quer ser igual aquelas mulheres na época de Jesus, apoiando o seu ministério, e aqui nós estamos. E lá em São Paulo, olha só, nós estávamos também no Colheita Brasil, essa amiga estava dando apoio em todo momento. Aqui a Mary Marta, para todo mundo que chegava, ela já entregava o panfletinho, o marcador da Bíblia com Colheita Brasil, e as irmãs amaram, aceitando muito. Aqui há algumas fotos que nós tiramos. E para onde eu ia, tinha amigas do Colheita Brasil. A Francisca me apoiou lá em Guanabara, me deu acolhida, nossa, me ajudou em tudo. E além também da Sebastiana lá, também deu ajuda a Marlene, né, Marlene? Foi bem Sim, legal o momento. foi muito bom. Conseguimos chegar no AMA através das irmãs, e em todo lugar que ia, lá estava uma amiga do Colheita Brasil. Nós visitamos outras, Campo Grande, levamos também o nosso abraço, nossa confraternização com esses irmãos lá. E, sem deixar de passar por Guarulhos, o casal Ortega, o Maurício e a Silvana sempre me apoiaram desde o início. Existe até uma história, Marlene, que o Daniel nem conhecia o Maurício, ninguém conhecia assim o Daniel, né? O Daniel Morgan e a Carol. E a gente foi para o Amo e o Daniel ia ficar sozinho na casa dos Ortegas. Aí, ó, aí a Silvana, você fique aqui, meu marido vai chegar e vocês vão se conhecer. E tava tudo certo. O Maurício chegou, abriu a porta e lá estava o Daniel. E já se conhecia só sabendo que iriam se encontrar, mas não, nunca tinha visto a vista um ao outro.
E eles contam isso com muita alegria. O Maurício disse: Nossa, eu estou com saudade daquela época que os irmãos vêm aqui. E olha só, em todo lugar, o Colheita Brasil, as pessoas se apoiando. A Silvana fez um café da manhã especial nesse dia e passei um dia, 2 dias no total com ela, foi maravilhoso. Gente, você pode divulgar o Colheita Brasil para onde for, para a congregação, porque esse ministério veio para ficar. E você pode contribuir. Ainda essa semana, eu conversando com a irmã, ela disse: Irmã, eu estou com um problema financeiro e contou a história. Eu disse: Irmã, você não pode deixar de ajudar, não é só dinheiro, é oração também. E aí, isso é verdade. E o Senhor vai ajudando. Então, já se preparando para a nova oferta nacional, em 2026 vai ser 8 de novembro. Sempre é assim, um dia para começar e um ano para completar. Frase da Carol Moga que veio para ficar. E um grande abraço para ela. Vamos estar orando para ela estar bem melhor. E em breve ela pode estar conosco aí. Tá bom? Essas são as informações, o site, forma de pagamento. Nunca deixe de sempre observar. Quando você for fazer essa oferta, certificar direitinho como é que está o Pix, que ele é grande, mas diz tudo para nós. Somos todos Colheita Brasil. E eu gosto sempre de estar apoiando também, gente, esse app, né, esse aplicativo que é da Igreja de Cristo. Gente, é fantástico. Você vai para uma cidade, não sabe onde congregar, lá está escrito. Você procura, você tem a Bíblia. Outro dia, uma irmã disse: Eu não tenho uma Bíblia, esqueci. Não, estava chovendo, molhou e tal. Está aí, ó. Abaixa e você já tem a Bíblia disponível. Eu também gosto de falar dos livros, que é super importante. Todas as literaturas são importantes, mas você tem que estar certificando que está com livros que mantêm a sã doutrina. Isso é importante, tá bom? Então, nesse momento eu quero chamar Marlene. Marlene, insta as Oi, palavras do Senhor, nos direciona. Muito obrigada por você aceitar esse convite, tá, amiga? Vou passar amém. seu vídeo. Fique à vontade. Deixa eu compartilhar agora o seu. Deixa eu só ativar ele aqui. Aí, Marlene, tá dando Ok. para ver? Sim. Fica à vontade. Boa noite a todas, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco. E eu estou muito feliz por Deus poder usar cada uma de nós na obra dele, porque eu estou aprendendo também através dessa mensagem e cada uma de vocês também estão preparadas para ouvir o que Deus quer falar, porque na verdade nós não fazemos nada, tudo é dele, é por ele, é para ele e através dele. E hoje a gente vai falar num tema que é Jesus é a nossa paz. Então, o ser humano, ele tem buscado muitas coisas. E eu vejo que nos últimos tempos isso tem sido mais intenso, né? Essa busca das pessoas. Então, é busca por uma aceitação, é busca pela beleza, busca por segurança e busca pela paz. E interessante que, nesses últimos tempos, a busca maior tem sido pela paz, no meio de tantos conflitos, né? No meio de tanta guerra, no meio de tantas divergências de opiniões e de ideias. Então, nós estamos buscando a paz.
E a igreja também tem buscado a paz. Mas o que é a paz? Então, paz é relação entre pessoas que não estão em conflito, de acordo, é um acordo, é uma concórdia. E é uma relação tranquila entre cidadãos, ausência de problemas e ausência de violência. Ou se, à medida que eu for falando, você pode passar nos slides para mim? Então, isso é o que o dicionário ele está nos falando. Relação entre pessoas que não estão em conflito, é um acordo, concórdia, relação tranquila entre cidadãos e ausência de problemas, ausência de violência. E na Bíblia, o sentido bíblico, no hebraico, é shalom, que indica completude, perfeição, saúde, prosperidade, ausência de mal e harmonia com Deus e com os outros. Então, esse é o primeiro sentido no hebraico. Agora, no grego é eirene, que significa tranquilidade, harmonia, bem-estar, paz mental e ausência de inimizade. E isso é um dom de Deus. Então, nós temos esse conceito bíblico, porque é isso que Deus, que Jesus, espera de mim e você. De mim e de você. Mas eu tenho visto que, apesar da gente buscar a paz, de Jesus ser a nossa paz, nós temos vivido nos últimos tempos muitas guerras dentro da igreja. E eu sei que esse é um assunto que ele é bem delicado, que muitas vezes as pessoas não querem nem que toca, mas nós precisamos de falar sobre ele. Sabe por quê? Porque ele tem afetado a comunhão da igreja. Os irmãos têm ficado bravos, têm ficado magoados, têm ficado atravessados um com o outro. Sabe por quê? Por causa dos debates políticos, das redes sociais, das ideologias. E tudo isso tem causado um grande desconforto na igreja. Vocês já viram isso? Então, é um cenário triste que o povo de Deus está sendo contaminado por ele. Então, tem divisão, tem brigas. E o ponto maior que eu vejo nos últimos dias tem sido a política. E nessa mensagem, nós vamos ver que, apesar desses desafios, nós somos a igreja de Deus. E muitas das vezes ficam até sem se falar, ou não é meu irmão porque tem essa ou aquela ideia, é desse ou daquele partido, e às vezes ficam até sem conversar, fica chateado um com o outro. E o objetivo dessa mensagem é que a gente possa nos animar e se lembrar de quem nós somos e de que Jesus, ele é a nossa paz. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 3, no versículo de 1 a 3, Paulo, ele fala sobre aquela igreja de Corinto, é uma igreja que tinha vários desafios, muitas brigas, muitas divisão ali no meio, mas Paulo chama aquela igreja de Deus. E a estratégia do inimigo é dividir, ele divide as pessoas para desconstruir, para destruir. E em Efésios 6, no capítulo 6, versículo 12, fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Então, a nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é contra as forças espirituais do mal. Então, nós temos que atentar para isso e ver que, mesmo com todos os desafios que há na igreja, é a igreja de Deus. Se nós estamos na doutrina certa, se o que nós estamos recebendo
o que nós estamos pregando, o que se está pregando, é a palavra de Deus, então é a igreja de Deus. Então, o inimigo não quer que a gente veja dessa forma. Ele quer que a gente veja a pessoa conflitante, que não pensa como eu, ou que não tem a mesma ideia que eu tenho, ou o mesmo partido que eu tenho, como um inimigo ou que não é mais meu irmão. Então, nós precisamos de pensar que, apesar dos nossos desafios, como Paulo fala lá em 1 Coríntios 1, de 1 a 3, é a igreja de Deus. E na igreja de Deus, nós precisamos de trabalhar e nos incentivar um ao outro, quanto mais a gente vê que o dia se aproxima. Que nós estamos vivendo dias maus. O desejo de Jesus é que nós sejamos unidas, que a igreja dele seja unida. Porque na cruz, ele derrubou a parede da inimizade que tinha, que nos separava uns dos outros e de Deus. Então, nós não podemos construir novamente esse muro. Nos tempos de Jesus, as brigas eram entre judeus e gentios, né? Ah, eu sou judeu, eu sou melhor que você que são gentio. Ah, nós também somos bons, nós temos direito de ser como vocês, nós temos direito à mesma salvação. Hoje em dia, o problema maior é direita e esquerda. É o que tem assim pegado na igreja é a briga entre direita e esquerda, entre conservadores e progressistas. Tiago, capítulo 4, versículo 1, fala assim: de onde procede as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Então, as brigas, os desacordos, vêm muitas vezes porque eu estou pensando somente no meu ponto de vista. Eu esqueço que com quem eu estou falando, ele é meu irmão. E ele também foi transformado pela graça de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, fala: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós temos que lembrar que nós fomos resgatados por Jesus Cristo. Então, agora, eu não posso ficar levantando uma briga, uma questão com os meus irmãos por causa do meu ponto de vista. Eu não estou dizendo, gente, assim, o que eu estou falando é que o nosso foco é Cristo, é a paz dele. E essa paz, ela tem que exceder todo o meu entendimento, toda a minha vontade, todo o meu querer, porque eu tenho que lembrar, eu tenho que pensar que Cristo comprou a igreja por um alto preço, e o preço foi a morte dele. Então, eu preciso de lembrar que antes eu estava em rebelião com Deus, nós estávamos em rebelião com Deus, sem Cristo, excluído da graça, estranha promessa, sem esperança, sem Deus. Mas Jesus Cristo nos resgatou e nos deu a paz. E assim, é assim que nós precisamos de viver em Cristo. Não pode ter essas lutas e essas contendas por causa de ideias, de ideologias, por causa de política. Não pode ter no nosso meio. A questão não é se A ou B está certo, ou se a ideia de A ou B é a mais inovadora, ou se o partido da direita ou da esquerda é o melhor. A questão é: nós somos de Cristo. Nós precisamos viver na paz de Cristo. Então, eu não estou entrando em nenhuma questão assim, o partido A ou o partido B, a esquerda ou a direita está certa ou está errada. Não é esse o ponto. O ponto é: eu sou de Cristo e eu preciso viver nessa paz de Cristo. O meu irmão é de Cristo
e eu preciso de ter essa paz com ele. Então, as discórdias que têm acontecido no nosso meio, infelizmente, ela tem enfraquecido a igreja. Eu tenho ido para vários lugares e eu tenho visto esses conflitos, essas discórdias, e como isso tem afetado a igreja. Não pode ser assim. Cria raiz de amargura, e essa raiz de amargura, ela vai alastrando dentro da igreja. Hebreus capítulo 12, versículo 15, fala, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, nós temos que viver na paz de Cristo e lutar para não dar mau testemunho para os de fora. Não dificultar a vida dos mais fracos. Mateus capítulo 18, versículo 6, né? Jesus está falando para os discípulos dele, né? E ele fala assim: qualquer um que fizer, 18:6, qualquer um que fizer tropeçar um destes meus pequeninos que creem em mim, será mais fácil pegar uma pedra de moinho, colocar no pescoço e atirar-se ao mar. O que Jesus estava falando? Qual que era o contexto disso aqui? É porque os discípulos estavam discutindo quem seria o maior. Então, Jesus chama a criancinha, né? E fala. Agora, muitas vezes, quando nós entramos nessa discórdia, nessa briga, nessa discussão, nós estamos fazendo muitas pessoas tropeçar. Então, é nisso que nós temos que pensar. O nosso partido é Cristo, a nossa bandeira é Deus e a Igreja de Deus, e o nosso estímulo é o Espírito Santo. Estar na paz de Cristo é não seguir o curso deste mundo. Então, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 fala: rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu tenho que mudar a minha mente a respeito dos conceitos deste mundo. Eu não posso seguir este mundo para que eu possa experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que a vontade de Deus é que a gente tenha paz, e essa paz na igreja. Eu tenho que pensar que, onde a minha opinião fere a comunhão, eu preciso repensar. Se a minha opinião, lembrem-se sempre, eu não estou falando questão de partido A ou partido B. Eu estou falando o que a Bíblia está falando sobre as nossas opiniões, que pode quebrar essa paz e trazer a confusão. Então, eu tenho que pensar o seguinte: onde a minha opinião fere a comunhão dos santos, a comunhão da igreja, então eu preciso repensar. Eu preciso lembrar, antes de qualquer coisa, que aquela pessoa com quem eu estou discutindo, e muitas vezes até desrespeitando, é o meu irmão. Eu preciso de pensar antes de reagir. Vamos lembrar que um único morreu por nós, que foi Jesus. Então, o único que morreu por mim e por você e pela humanidade foi Jesus. Então, a gente vai ler Efésios, que é o nosso texto, capítulo 2, de 11 a 22. E depois a gente vai ver algumas informações dessa carta para a gente entender esse versículo que é o versículo-chave da nossa mensagem de hoje, que é o versículo 14. Então, vamos lá. Efésios 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam
circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Então, essa passagem, ela nos fala sobre isso, que Cristo é a nossa paz, porque aquela briga que havia entre judeus e gentios, ela foi quebrada, aquela inimizade. Então, Jesus derrubou aquela parede para nos trazer a paz. Então, quais as informações que nós temos dessa carta? Então, sobre essa carta, porque é bom a gente entender o contexto e quando isso aconteceu e por quê. Então, Paulo estava preso, né, na prisão em Roma, na primeira prisão em Roma. Era uma prisão domiciliar, ele ficava acorrentado, mas ele podia receber visita e podia pregar. O período foi mais ou menos por volta do ano 60 a 62 depois de Cristo. Então, isso foi durante a primeira prisão dele. Ele se identificava como prisioneiro do Senhor, né? Ele fala isso em Efésios, capítulo 3, versículo 1 e capítulo 4, versículo 1. Daí, no capítulo 2, ele começa a falar sobre essa paz que Cristo dá, porque a parede da inimizade já foi derrubada. Então, nos versículos de 11 a 22, ele aborda esse conflito que tinha entre os judeus e os gentios, que eles eram separados por causa da lei mosaica. Então, quer dizer, mesmo por causa da palavra de Deus, um achava que a lei mosaica valia e os outros não. Então, eu vejo que são os mesmos conflitos que a gente vive hoje. Nós temos a palavra de Deus, mas as opiniões externas fazem a gente ter o conflito. Então, Cristo já derrubou tudo isso. E ele nos fez uma nova comunidade, uma nova humanidade. E isso custou a morte dele na cruz. Então, eu preciso de pensar que o preço foi pago para que eu e você, a gente não ficasse disputando. Nós ouvimos as coisas lá de fora e nós trazemos isso para a igreja. Olha, gente, eu falo para vocês porque eu já fiquei no meio de um conflito onde, às vezes, a gente pode até acabar fazendo coisas que a gente mesmo não queria. Porque a gente ouve tanta coisa que aquilo pode induzir, sim, a gente a pecar contra os nossos irmãos. E não pode ser assim entre nós.
nós precisamos de ser cidadãos de paz, porque nós estamos na igreja que precisa de ser o reino de paz, e quem domina sobre nós é Jesus Cristo, porque foi ele que pagou o preço para essa unidade da igreja. Então, ele comprou a igreja com o sangue dele. Então, não foi nada nesse mundo que pagou o preço dessa mudança, dessa nossa mudança de vida. Então, eu preciso valorizar isso. Então, aí a gente viu que Jesus é a nossa paz, a gente viu que ele destruiu essa parede, esse muro que nos separava de Deus. A gente viu que a gente não pode construir esse muro. O Maurício sempre fala uma palavra. O homem, ele está sempre pronto para construir barreiras entre uns e outros. E Jesus, ele é mestre em derrubar as paredes, porque ele quer que a gente seja unido. Então, nem está aí nos slides, não, mas vamos lá, João capítulo 17, versículo 21. Vou pegar no versículo 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Lembra que eu falei que o mundo, ele divide para destruir? Então, por quê? Porque o mundo nos odeia. E eles não querem que a gente tenha paz, nem uns com os outros, e nem a gente com Deus. E Jesus estava falando aqui, nas últimas palavras de despedida dele, né? Então ele fala: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou e vai nos odiar mesmo. Versículo 15: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Então, nós estamos nesse mundo, nós temos política, nós temos muitas ideologias, nós temos vários conceitos, mas nós temos que pedir a Deus para nos guardar desse mal. Nós não temos como a gente sair disso, mas nós precisamos de pedir a Deus para nos guardar do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Versículo 17. Então, eu preciso de buscar essa paz que está em Cristo para me conviver com os meus irmãos, e essa paz eu só vou encontrar na palavra de Deus. Então, o que vai me santificar para que eu tenha essa paz e essa unidade, essa união com os meus irmãos, é a palavra de Deus, porque ela que é verdade. Versículo 18. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E é a favor deles que eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. E essa palavra nos alcançou. Então, Jesus está falando estava falando isso aqui naquela época, e essa palavra de paz chegou até você e até mim hoje. E aí, o versículo 21, ele fala: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu neles, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, o mundo vai crer em Jesus quando nós tivermos essa unidade. Quando a gente não dá mau testemunho, quando a gente não servir de tropeço, discutindo, brigando sobre política, sobre ideologias entre nós. O mundo precisa de ver em nós essa paz e essa unidade que Jesus está falando aqui, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, nós temos essa informação. Então, o que nós vamos fazer com isso? Como que nós podemos fazer para ter essa paz de Cristo, para ter essa unidade?
O que você pode fazer? O que eu posso fazer? Então, vocês sabem que eu gosto muito de acróstico, e eu já vou avisando que é um acróstico. Por que que eu gosto de usar acróstico? Porque essas palavras, elas ficam gravadas na mente da gente. Então, o nosso acróstico é paz. Então, para que você e eu possamos, você e eu precisamos fazer para ter essa paz em Cristo, para evitar esses conflitos, para evitar essas contendas. A primeira coisa que eu preciso de perdão. Então, eu preciso perdoar. Então, notem que no Efésios 2, voltando para Efésios 2, o versículos de 11 a 13 fala assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulavam circunciso na carne por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhas à aliança da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Mas, agora, em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Jesus Cristo. Então, quer dizer, Jesus Cristo me perdoou. E muitas vezes eu não quero perdoar o meu irmão, que é de A, que é de B, que pensa de um jeito ou que pensa do outro. Gente, se eu não perdoo, Deus também não vai me mostrar onde eu estou errando, ou onde meu irmão está errando, ou o que eu preciso de fazer. O perdão é a base para um recomeço. A nossa condição era de condenadas, mas Jesus mudou o nosso estado. A nossa condição era sem Cristo, excluídas, mortas em pecados, mas Cristo nos perdoou. Se Ele nos perdoou, eu também não devo perdoar meu irmão? Então, eu tenho que pensar, por mais que eu não concorde com o que está fazendo, ou ainda que realmente o seu irmão esteja fazendo errado e você já falou, mas ele não ouviu, eu tenho a obrigação de perdoar. Eu tenho que ter esse compromisso de perdoar. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, né? Fala, acima de tudo, tendes amor intenso uns pelos outros, porque o amor cobre multidão de pecado. Efésios capítulo 4, versículo 32, Mateus 18, 21, 22, Efésios 4, 32 fala assim como Cristo nos perdoou, perdoai uns aos outros também. Então, todas essas passagens, Mateus 18, 21 e 22, Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então, não há limite para que eu possa perdoar uma ofensa ou um contratempo ou algo que me feriu porque é a opinião do meu irmão que foi contra a minha opinião. Eu preciso de perdoar sem limites. Mateus capítulo 6, Mateus 6, 14. Mateus 6, 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, eu quero que Deus me perdoe porque eu erro, porque você, minha irmã, erra. Então,
Se eu não perdoar, Deus também não vai me perdoar, não vai te perdoar. Então, para eu ter essa paz de Cristo, eu preciso perdoar. Colossenses capítulo 3, versículo 13. É isso mesmo. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Então, tem Lucas 6, 7, mas a última passagem desse ponto que eu quero ler é a receita de Deus, que está em Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, eu sei que muitas vezes são coisas assim, bem difíceis mesmo, mas a receita de Deus eu preciso confessar, tá? Eu não estou conseguindo perdoar, então eu preciso da ajuda de alguém. Ô, Silene, ó, eu estou com essa birra desse irmão porque ele falou isso de uma ideologia que eu não concordo, ou de um partido que eu não concordo, ou de um sentido da vida que eu não concordo. Eu estou com dificuldade. Eu estou com raiva. Me fala que muitas vezes a gente não se sente assim. Então, nós temos que confessar e deixar para que Deus possa nos fazer seguir nessa paz. O segundo ponto, para eu ter paz, eu preciso de ter amor. Então, lá em Efésios, no nosso texto, que é o capítulo 12, versículos de 14 a 18. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Então, o amor que Cristo teve foi medido pela cruz. Então, ele nos amou de tal maneira, igual fala João capítulo 3, porque Deus amou, 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu preciso de entender que para eu ter essa paz, eu também tenho que ter um amor que pode superar todos os conceitos, todas as ideologias, toda a política, tudo que é nesse mundo. Por quê? Um só demonstrou um amor tão grande por mim que deu o seu filho, e esse filho deu a sua vida por mim e por você, para que a gente tenha essa paz. Então, se Deus nos amou dessa maneira, dando seu único filho, eu também devo amar os meus irmãos a ponto de superar qualquer ofensa, qualquer ideologia ou qualquer questão política. E engraçado que eu sempre falo isso, que em João capítulo 3,16, se perguntar, todos nós sabemos. Mas no 17, às vezes a gente esquece. E esse era um contexto, né, em que Jesus estava falando para Nicodemos, que começa lá no versículo 1, que Nicodemos foi ter com Jesus à noite,
e mais tarde ele realmente foi transformado, foi um seguidor de Jesus, né? E viveu na paz de Jesus. Mas ele está respondendo para Nicodemos. E a gente conhece tanto o versículo 16, mas a gente esquece do 17, que fala: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Muitas vezes, o nosso amor não consegue superar e nós julgamos. Em vez da gente amar, demonstrar o amor, a gente faz um julgamento. E quando nós fazemos julgamento, nós estamos nos colocando no lugar de Deus. Então, o filho dele, ele não veio para julgar. Deus não enviou ele para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. E assim nós temos que fazer. E lá em Mateus, capítulo. Não vai dar tempo da gente ler todas as passagens, mas Mateus, capítulo 26, versículo de 38 e 40, mostra o amor tão grande de Jesus morrendo na cruz para nos salvar, para derrubar essa parede da inimizade. E no versículo 38, ele fala: a minha alma está profundamente triste até a morte. Por que ele fala isso? Porque ele sabia que ele ia ser morto por um povo que não merece, porque maltrataram, chicotearam, humilharam, colocaram ele numa morte humilhante, porque todo o que era morto na cruz era maldito. E ele levou essa maldição no nosso lugar. Isso é um grande exemplo de amor. Então, às vezes, por uma coisinha boba, por que eu falo? Eu sei que às vezes para alguns pode ser, não, mas isso aqui está contra a doutrina. Gente, nós também estávamos contra a doutrina. Nós éramos rebelados. Mas Cristo nos perdoou por causa do amor. Então, nós precisamos também de amar a ponto de. Não é que eu estou falando que a gente tem que aceitar o erro, gente. Não é isso. Mas é porque o meu partido é Jesus. E quando o meu partido é Jesus, as outras coisas vão ficando mais fáceis. Eu vou ser mais tolerante com as opiniões. Porque o que tem acontecido ao nosso redor são opiniões. Opiniões formadas a partir de um contexto. Não, é como eu estou falando. O que eu tenho que olhar é para Cristo. E assim eu vou ficar firme, mesmo que o outro esteja fazendo errado, eu vou ficar firme, porque a minha firmeza e a minha paz em Cristo, eu posso conseguir, com o meu exemplo, mudar a memória, a mentalidade do meu irmão, a atitude dele. Mas com briga eu não consigo. Porque quando eu bato de frente, eu só vou irritando mais a outra pessoa. Por exemplo, vocês já viram, a gente já vê isso em reportagem, às vezes tem dois motoristas no trânsito, os dois estão indo ali tranquilamente, e de repente um esbarra no carro do outro. Aí os dois já ficaram estressados. Aí os dois saem do carro. E aí começa uma discussão. Aquilo ali, Satanás já entrou no meio. E aí um vai ficando cada vez mais agressivo e de repente eles partem para a briga. Partem para a briga física. Por quê? Porque esqueceram que são seres humanos. Porque não existe amor. Então, nós temos que tomar muito cuidado e ter esse amor uns pelos outros, como fala lá no perdão. Eu preciso de ter, acima de tudo, ter de amor intenso, porque é o amor que vai cobrir multidão de pecado. Então, o perdão, para eu perdoar, eu preciso de amar. Se eu não amo, eu não vou conseguir perdoar também. Então, aí nós temos 1 Coríntios, capítulo, eu gosto muito dessa passagem, 1 Coríntios, capítulo 13, de 4 a 7, mas do versículo 7 fala: o amor tudo sofre, tudo
tudo suporta, tudo espera. Então, vou até pegar aqui que eu quero falar cada uma dessas palavras. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7. O amor, tudo sofre. Então, eu vou sofrer muitas coisas, até injustiça, até calúnias, por causa desse amor. Tudo crê. Então, eu preciso de sempre acreditar que vai haver uma mudança, que eu preciso de acreditar que esse amor ele vai superar todas as coisas e vai me trazer a paz. Ele tudo espera. Ele está sempre pronto para esperar o que vai acontecer em Cristo, em vez de começar a debater por si mesmo. Então, eu tenho que ter essa esperança, que Cristo é que vai fazer a obra, não sou eu. E ele tudo suporta. Suporta é como... Às vezes a gente fala assim, não, então eu tenho que suportar de meia. Não, não é isso. Suporta, tudo suporta quer dizer manter de pé, manter em pé. Por exemplo, eu estou aqui nessa mesa e ela está cheia de coisas aqui e o tampo dela, os pés está suportando o pé cheio de peso. Essa é a expressão que fala aqui. Tudo suporta quer dizer, eu vou sustentar o meu irmão, a minha irmã, em pé, por causa do amor. E esse amor vai me levar a essa paz. Colossenses, eu vou usar algumas passagens de Colossenses. Colossenses 13, 14, tem João 15, 12. Ai, não, são tantas passagens, mas não vai dar tempo de ler todas. Vamos ler Colossenses 3, 14. É o 14 que a gente vai ler agora, tá, gente? Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Não é o 15, não, tá, gente? É o 14 aqui. Então, acima de tudo, eu preciso de ter esse amor, que é o vínculo da perfeição. E a receita de Deus, Provérbios capítulo 10, versículo 12. Provérbios 10, versículo 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. A receita de Deus é: o ódio, ele vai levar as pessoas a contender, mas o amor, ele cobre todas as transgressões. Não está falando alguma não, tá, gente? Está falando todas. Então, se Cristo amou desse jeito, dando a sua vida, morrendo na cruz pela nossa paz, então eu também devo amar o meu irmão acima de todas as coisas. E o último ponto, que é a palavra Z, tá no terceiro ponto, isso, é o zelo. Então, lá em Efésios, versículo 19 a 22. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, a gente estava sem Deus, sem Cristo, mortos nos nossos delitos e pecados, como fala Efésios 2, né? Versículo 1. Mas agora, ele nos colocou numa família da fé. Então, ele teve zelo com cada um de nós.
Ele nos perdoou, ele nos amou e ele cuida, ele tem zelo. Ele zela pela minha vida, pela sua vida, pela vida da igreja, para que a gente viva em paz. Então, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 fala: lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Então, para eu ter paz, eu preciso desse zelo. Então, eu estou com um problema com o meu irmão por causa de algum desses fatos, política, ideologias e tudo. Eu preciso de lançar sobre. Eu preciso de ter esse cuidado com meu irmão, de em vez de confrontar, enfrentar, brigar, eu lançar sobre Deus essa minha ansiedade, porque Ele cuida, Ele tem o zelo, Ele cuida da igreja, né? Salmo 145, 20. Nós não vamos ler todas as passagens. 1 João 4, 20. Vamos ler 1 João 4, 20. Se alguém disser, amo a Deus e odiar seu irmão, não, essa é da outra passagem sobre o amor, que ela veio para cá também. É João capítulo 13, versículo 35. João 13, 35. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, o zelo de Deus, assim como ele nos amou, ele quer que nós também venhamos a amar uns aos outros, porque ele tem cuidado de nós, mas ele também quer que as pessoas conheçam a Deus através do nosso exemplo, do nosso amor. Isso aí é zelo. Gálatas capítulo 2, Gálatas 6, 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, eu preciso de ter, assim como Jesus tem o zelo por mim, para me dar paz, eu também tenho que ter esse zelo pelos irmãos. Agora, olha no versículo 1 também. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Então tá errado, mas então eu preciso de corrigir com espírito de brandura, por quê? O meu irmão também é amado por Deus. A minha irmã também é amada por Deus. Romanos capítulo 12, versículo 10. A gente já está caminhando para o final. Romanos 12, versículo 10. Versículo 11, tá, gente? No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Está escrito Romanos 12, 10, mas é 12, 11, tá, gente? No zelo. Então, eu tenho que cuidar. Eu não posso ser negligente. Eu tenho que ser fervorosa no espírito, servindo ao Senhor. Por quê? Porque o meu irmão também, a minha irmã também, está no mesmo barco. Então, nós precisamos de chegar juntas. Eu preciso, assim como Cristo cuida de nós. Já imaginou? E se nós agisse, e se Jesus, e se Deus agisse conosco como a gente age com os irmãos? Então, ele cuida de mim, ele cuida de você, ele cuida da igreja. Ele tem esse zelo. Então, eu preciso de zelar pela integridade do meu irmão. Eu preciso de zelar. Aqui está falando
que é para gente não, para gente, no zelo, para a gente não ser remissa, mas no final ele fala servindo ao Senhor. Porque muitas vezes esse conflito, aí eu paro de servir. Eu paro na igreja, eu paro de ir na igreja, eu não vou na igreja no domingo. Por quê? Eu estou emburrada com meu irmão porque falou isso, isso e isso, porque ele é de partido A ou porque é de partido B. Não, gente. Eu preciso de continuar servindo ao Senhor. Ô, gente, eu vou falar para vocês, eu sei que é difícil. E, sinceramente, assim, eu vejo que esses últimos tempos, tem acontecido muito esses confrontos dentro da igreja por causa desses, principalmente desses dois pontos, política e ideologia. E eu sei que Jesus ficou muito triste com a igreja dele, eu sei que ele zela por ela, mas eu sei também que nós precisamos de melhorar. Nós precisamos de ficar firme no perdão, no amor, nesse zelo pela palavra e zelo com os nossos irmãos. Porque assim nós vamos agradar a Deus, a igreja vai crescer e o mundo vai saber que há um Deus trabalhando em nós e através de nós para a honra dele. Eu sei que nos últimos tempos a gente viu e ouviu também muita coisa que estão contrária à palavra de Deus mesmo. Mas a paz de Cristo, quando nós buscamos essa paz, nós vamos ter sabedoria para separar as coisas e amar os nossos irmãos. Deixar as opiniões de lado, focar na palavra. E a palavra nos fala que nós precisamos de prosseguir para o alto, com essa paz de Cristo que transforma a nossa vida, que nos dá a paz que nós precisamos, que nos conduz à verdade. Provérbios capítulo 6. Versículos de 16 a 19, que é a nossa última passagem. Penúltima, aliás. Provérbios capítulo 6, de 16. 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima, a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentira, e a última que ele abomina, o que semeia contenda entre os irmãos. Então, nesses últimos tempos, nós vemos muitas coisas dessas acontecendo. Mas eu vejo assim, nós estamos terminando o ano, essa é a última reunião, essa é a última live do... Eu vejo que é tempo da gente começar a fazer diferente. É tempo da gente mudar o nosso conceito. É tempo de eu olhar para mim e falar o que eu posso fazer para melhorar o relacionamento da minha congregação. Sabe? Aconteceu um fato
bem assim, difícil. Eu estou falando o que aconteceu comigo. E eu não queria saber se a pessoa tinha razão ou se não tinha. O fato foi muito agravante mesmo. Mas eu cheguei perto dessa pessoa e falei: irmão, você me perdoa. Gente, isso a gente tem que ter o perdão. Aquela pessoa, aquele irmão, é mais importante, a salvação dele é mais importante do que a minha atitude e a minha opinião. E muitas vezes a gente não tem essa paz. Às vezes você tem um conflito, você fica com aquela falta de paz mesmo. Enquanto você não perdoa, enquanto você não sente esse amor, enquanto você não lembra que você tem que zelar pela vida daquela pessoa, a gente vai ficar sem paz, a igreja vai ficar sem paz. Então, não importa quem começou o conflito, não importa. Jesus foi assim. Ele vivia num contexto político e de várias ideologias. Ele estava ali junto com Judas, que ele sabia que era o traidor. E lá, em Mateus, no capítulo 26, quando Judas leva a escolta até Jesus e dá um beijo que Jesus sabia que era o sinal da traição, Jesus não brigou, Jesus não levou para a guerra. Ele poderia, ele é o Senhor, ele é Deus e ele é homem. É o Deus homem, homem-Deus. Ele poderia ter feito, mas ele só vira para Pedro, ele só vira para Judas e fala: aqui vês, amigo. Então, dessa mesma maneira, a gente tem que agir. Se eu quero viver na paz de Cristo, eu preciso de perdoar, eu preciso de amar, eu preciso ter o zelo pelos meus irmãos. E a última passagem que a gente vai ler, então vocês viram que o acróstico é paz, né? Para a gente guardar bem. E é isso que é a paz de Cristo. Não é uma ausência de conflito ou de divergências, ou de é isso que é a paz de Cristo. Não é uma ausência de conflitos ou divergências, mas é andar de modo digno da vocação que fomos chamadas, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Isso está em Efésios, capítulo 4, versículo 1 e 2. E a última passagem é: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da paz. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sedes agradecidos. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe, nos guarde e que a paz dele seja sobre nós, que nós possamos começar o ano de 2026 pensando nessas coisas, que nós possamos mudar o nosso comportamento e por mais que venha os desafios, vamos sempre lembrar que Jesus é a nossa paz. Que Deus nos abençoe. Obrigada, Marlene.
Foi uma tarefa muito boa. Obrigada por trazer esse assunto tão difícil a ser tratado. Eu digo que seria difícil porque o emocional também nos mexe muito. Uhum, E como você citou, acontece em todo lugar. E sim. agora a gente vai abrir para o comentário, tá, gente? Alguém quer comentar? Depois eu falo o meu comentário. Alguém quer comentar? Ativa seu som, tá? Já, Silvia, pode ativar seu som. Ô, Marlene, a gente já, todos nós já passamos por isso, né? Eu também já passei por isso e é difícil mesmo. Perdoar e amar aquele irmão é difícil e eu já me ajoelhei, orei, chorei, chorei, chorei bastante e Deus foi tirando aos poucos, e a gente tem que querer muito, muito mesmo, viu? Sim, Senão a gente não consegue. sim. A gente tem que querer mesmo, né? É difícil. Porque eu achava É que não ia. difícil, mas é possível. É possível, não é impossível, não, é Sim, possível. é possível. Agora, agora eu não sinto nada. É como se Deus Sim. tivesse cicatrizado tudo. Nossa, é maravilhoso, sabe? Aham. Eu me senti Alguém impotente. mais? Eu me senti sozinha. Você estava falando, Sil, ô, Malene, Ah, eu tive um confronto logo no início da campanha para presidente há um tempo atrás, e eu fiquei surpreso que o meu irmão se levantou defendendo a ideologia dele. Eu fiquei, como assim? Muito aham. agressivo, e eu nunca tinha visto isso, né? Uhum, Então, assim a gente vê nas congregações e em todo lugar. sim. E, como você falou, para a gente chegar a uma paz, é preciso alguém ceder, que seja Aham, nós, né? sim. Temos que ceder, temos que perder para ganhar adiante. E o Uhum, nosso orgulho tem que ir para baixo mesmo e esperar no Senhor, orar. E também eu penso o seguinte, que nosso mundo não é aqui. sim. E todo o tempo, né, Marlene, a gente esquece desse detalhe que Jesus disse para nós: não é carne nem sangue, é Sim. espiritual. É uma guerra espiritual. É uma guerra Isso, espiritual. E outra coisa também, muitas vezes você pode até ganhar aquela batalha, mas você vai perder seu irmão. Entendeu? Você ganha a batalha, mas perde o irmão. E nós é, não podemos perder irmão. Jesus se importa com cada um. é verdade. Então, eu tenho procurado, não é fácil. Uhum. É, o Senhor blinda a minha boca, Senhor. Põe guarda, Senhor, a minha boca. Amordaça, Senhor, a minha boca, para não, né, ir contra. Mas isso é difícil. Alguém mais quer comentar? Então, é um assunto muito forte, né? Sim. E o que eu tenho a comentar é que eu preciso ter essa paz, né? Se eu sinto essa paz, é muito mais fácil eu transmitir e num conflito tudo ficar em paz. Então, nós devemos buscar essa paz Sim. que só Cristo tem e só Ele dá, né? Sim. Porque se cada uma buscar essa paz, não vai haver conflito.
se alguém é contra os meus ideais, o partido A, o partido B. Se todo mundo está olhando, só tem um partido que é Cristo, não existe. Uhum, Cristo é um, ele não, sim. não existe partido. Então, tá na gente essa paz. Quem tem essa paz não tem partido, porque ela é de Cristo. O Tanto que nosso nós precisamos. partido é Cristo. A Então, nossa paz é Cristo. nós temos que orar umas pelas outras para que atinja essa paz. Aí a igreja vai estar em paz. Sim, Chegar a amadurecer, né? Amadurecer no sim. Senhor. É Então, bem e hoje é difícil. tempo da gente, assim, eu vejo assim, é sempre tempo da gente recomeçar, né? Nós não somos tão boas, nós precisamos Não, de Jesus, né? Por isso que ele falou, sem mim vocês não podem fazer nada. verdade, verdade. Então, como você falou, eu gostei muito, porque ficou amplo, não só para a política, mas Uhum, ideologia, a questão da contexto bíblico. Então, muito melhor, é melhor ficar calado. E eu sempre uso aquela frasezinha, né? Não vou soltar minhas pérolas. Deixa minhas pérolas guardadas. Então, é verdade. meu colarzinho de pérola não quebre, por favor. E É a verdade. Marlene ama a pérola, né, Marlene? Eu gosto que a Amo, Marlene amo. ama a pérola. Mas é isso. Então, sem nenhum comentário mais, eu agradeço, Marlene, e eu espero em Deus que as irmãs também vão estar vendo, vai estar gravado. Deixa seus comentários, que Deus nos abençoe, que este ano de 2026, que vai pegar fogo, né, Marlene? Vai vir Sim, com bastante, vai ter eleição, né? então, que a gente E esteja preparadas, né? Com preparada. essa paz e levar essa paz para os outros também. E orar muito, Sim, orar muito. E sempre aí também aquele ditado do Senhor, dá de César o que é de César, de Deus o que é de de Deus, Deus que é de Deus. Sim, né? Isso aí é importante demais, tá bom? sim. Aquela energia que você vai ativar para aquele partido, investe no evangelismo, né, Sim, Marlene? Investe é no verdade. evangelismo, E que aí para investe no partido que realmente dá vida, que vale a pena, que é o céu, Amém, é o Senhor, é o é céu. Cristo. amém, amém. Aquela Nós motivação vimos, toda Marlene, para está falando, sair. Pode Oi, falar, Oi, Marlene, Edmé. você estava falando aí, Marlene, nós vimos, pelo menos até no início do ano, até lá para o meio do ano, né? Infelizmente, Aham. foram muitos irmãos, né, que entraram nesse meio de política aí, então, assim, a gente ficou até meio preocupado, né? Mas Sim, Deus está no controle, Deus, né? Eu ficava vendo aquelas coisas, eu ficava, meu Deus, por quê? Vamos mirar Cristo na nossa vida, deixa esse povo brigar para sim, lá. Vamos é. orar por eles, né, Marlene? Vamos orar Sim, por eles e mirar Cristo na nossa vida, né? isso. A irmã falou aí para comentar, eu acabei nem comentando, mas é porque eu não tenho muito comentário, não. Meu comentário que eu tenho a fazer é agradecer a Marlene, né, de me lembrar desse link, né, dessa campanha, e me convidar para me estar participando, para me estar assistindo, para me estar ouvindo. Graças a Deus, mais uma vez. Eu bem-vinda. fico muito agradecida com as aulas da Marlene. Eu fico até assim, é isso mesmo. Deus acredita na Ô, Louvado sabedoria. seja o Glória a Senhor, Deus. gente. Deus continua abençoando sua vida, Marlene. Sua família, né, que é uma bênção nessa igreja, né, que somos nós. Então, assim, Louvado Deus seja o continua te Senhor. abençoando. Viu, minha irmã? Toda honra, toda glória seja dada E esteja a orando Ele. por mim. Eu não fiquei comentando com você lá no evento, não, porque a gente estava ali no evento, não ia ficar falando das minhas dores, né? Mas eu arrumei agora um problema aqui no meu pé esquerdo, e até terça-feira agora saiu um exame para me fazer de ecocardiograma, que a secretaria Hum, liberou para me fazer, né? Pode ser até bom para poder olhar o negócio das veias, essas coisas, né? sim. Mas, então, assim, às vezes
Incha, e como você me mandou aquele da confraternização, a vontade é imensa. Você sabe que eu gosto de sempre estar junto com a igreja, né? Mas vamos Aham. ver até lá como é que fica, viu? E você sabe que eu gosto de estar junto com a igreja, estar junto com a família de Cristo. É o que eu Isso é mais bom sinto demais. prazer, é de estar junto com a igreja, né? Então, que Deus te abençoe, Marlene. Obrigado pelos convites, né? Esteja orando Amém. por mim, Louvado que seja. se eu ver que eu vou dar conta, não vou dar trabalho para ninguém, que esse negócio da gente ficar dando trabalho para os outros, tá doendo, aí é bobagem. Melhor você ficar em casa, né, Marlene? Vai Ah, mas ajudar a mais. gente é para ajudar Vai uns aos ajudar, outros, último. pois é. Mas é isso, porque quando incha, Marlene, tá inchando muito, sabe? Lá eu não fiquei mostrando, estava até de meia, sabe? Com um sapato assim mais plataforma para não ficar mancando muito. Mas, então eu tô tendo que olhar isso, sabe o que que é isso ainda? Não sei o que que Sim. é. A médica me receitou remédio para circulação, tô tomando, mas não tá resolvendo, dói muito, tá? Mas Ah, vamos mas ver Deus até vai lá, dar viu, o Marlene? direcionamento e a cura. Beijo no seu coração e de todos Beijo, aí, viu? Obrigada. Obrigada, Marlene. Ah, minhas beijo, Edmar. amadas, obrigada. E vou interromper a gravação. Um grande abraço. 2026 nós estaremos de volta em fevereiro, que janeiro é folga nossa. É férias. Que Deus abençoe a todas. Um Tchau. beijo. Amo vocês. Amo você. Beijo, Marlene. Beijo. Ei, Beijo, Beijo, Silene. Cíntia.